Vamos voltar com o Rafael Marques agora no Rio de Janeiro para falar de Lucas Paquetá no Flamengo. Rafael Marques, temos novidades? Será que é para agora? É para o final do ano? Quando que vem o Paquetá no Mengão, Rafael Marques? A cada instante que passa, mais aumenta a pressão do jogador para cima do Nuno Espírito Santo e dos dirigentes do West Ham, meu querido João. A vontade dele é quase que insana de voltar a vestir a camisa do Flamengo já em caráter imediato. E o Flamengo, a última posição que nós temos a respeito disso é essa, já está disposto até a, quem sabe, aceitá-lo somente a partir de maio, mas vai tentar insistir para que ele venha em caráter imediato, já chegue agora para fevereiro, né, ajudando o Flamengo no início do Campeonato Brasileiro, também no Campeonato Carioca inteiro e também nas primeiras rodadas da Conmebol Libertadores. É esta questão que envolve o momento exato da transferência que está pegando para que a negociação seja dada como sacramentada. Os valores já foram equacionados, 35 milhões de euros, uma pedida inicial de 60 milhões da equipe do West Ham, não só para o Flamengo, como para outros clubes interessados. Ela foi diminuindo gradativamente, até porque a gente sempre fala isso, falei isso sobre a questão do Ryan, repito, sobre a questão do Paquetá. Jogador de mercado sempre joga onde quer, então sabedor o West Ham que teria em seu elenco um jogador insatisfeito, querendo voltar para o Flamengo, a tendência é que ele acabe facilitando um pouco do ponto de vista financeiro esta negociação. Mas o entrave está justamente no momento em que o Paquetá vai chegar, se agora imediatamente ou somente a partir do mês de maio. Uma outra notícia envolvendo o Flamengo está lá em espn.com.br, reportagem assinada pelo Pedro Ivo Almeida e pelo Diego Garcia, a situação envolvendo o Gerson. O Flamengo acionou o TJ do Rio de Janeiro, a 25ª Vara Cível da capital, contra o Gerson por uma questão envolvendo a sua saída do Flamengo para o Zenit, e essa ação versa sobre uma multa que o Gerson e o seu staff terão que pagar ao Flamengo pela quebra antecipada do contrato de imagem. O valor da ação é de 42.750.000 reais. Quando o Flamengo soube que o Gerson estava acertando a sua transferência para o Zenit, o clube comunicou à equipe russa desta situação. O caso passou, né, um semestre se foi, e agora que o Cruzeiro contrata o Gerson, a situação volta à tona e o Flamengo move a ação contra o jogador e a empresa que cuida da sua carreira, pedindo esse valor em função da quebra do contrato de direitos de imagem. Enfim, os assuntos do futebol nessa época do ano falam muito também sobre o extracampo, mais até do que propriamente o campo, João. Então, vamos falar de Flamengo, Lucas Paquetá, Bruno Andrade. Me atualiza desse negócio, porque você e o Pedro Ivo também estão em cima da negociação. Em que pé está? Tá mais próximo agora? A torcida do Mengão pode, enfim, falar: caraca, vamos ter o Lucas Paquetá ainda em janeiro. Ou vai ficar para junho, julho esse negócio? Só um pequeno parênteses, já que a gente entrou no tema Flamengo. Eu nem sei se está no chat aí, acho que é Stephanie alguma coisa que perguntou umas 3, 4 vezes sobre o Richarlison para o Flamengo no meio do ano. Não custa reforçar que na semana passada eu falei que o Flamengo, deixando de contratar um atacante agora, porque o Caio Jorge era preferência e não foi para frente, o Flamengo separou, mesmo independentemente da negociação do Paquetá, o Flamengo separou cerca de 30 milhões de euros, ou até um pouco mais, dependendo do jogador, para investir no mercado do meio do ano, fim da temporada europeia, pós-Copa do Mundo. E um dos nomes bem avaliados, um dos bons nomes, não é o único, é o do Richarlison. Então, com certeza, a gente vai ouvir bastante falar do Richarlison, eventualmente negociando com o Flamengo, ou pelo menos sendo ali analisado, monitorado, buscado pelo Flamengo no meio do ano, porque o interesse do Richarlison é sair do Tottenham. Há outros interessados, futebol saudita, futebol turco, que já procurou o Richarlison no último mercado. Então o Flamengo colocou o Richarlison como um dos nomes para o meio do ano. Seguramente mais nomes vão surgir, porque em junho muita coisa mexe por conta de fim de temporada europeia e pós-Copa do Mundo. Sobre o Lucas Paquetá, depende muito ainda da reunião que vai existir hoje do Flamengo com alguns representantes do West Ham e, consequentemente, a reunião que está prevista para o fim de semana, mas se calhar ainda acontece hoje, internamente do West Ham, para definir e bater o martelo se libera agora ou se libera em junho. Uma coisa é muito clara: o West Ham já aceita negociar o jogador.
seja agora em janeiro ou em junho. Vai perder o jogador, vai negociar o jogador, até porque depois em junho entra no último ano de contrato. Já falei bastante que o preço do jogador de mercado cai bastante, independentemente da qualidade dele. Então o West Ham, até pela pressão no bom sentido, claro, que o Lucas Paquetá tem feito para sair por vários motivos, técnicos, táticos, psicológicos, familiares, o projeto do Flamengo, com quem ele já tem um acordo verbal por 4 temporadas. O Nuno Espírito Santo, o treinador português, já compreendeu essa ideia do Paquetá de sair, apesar de gostar muito do jogador e colocá-lo como o principal ou dos principais do West Ham, que briga contra o rebaixamento. Então é um Flamengo confiante que vai ter negócio. Tá muito confiante o Flamengo que vai ter negócio e que vai ter o Lucas Paquetá. Falta agora a questão do timing, se é agora em janeiro ou se é em junho. Se compra agora e deixa emprestado no West Ham, se compra agora e só recebe no meio do ano, ou se estica um pouco a corda e só contrata em definitivo no meio do ano e não tem empréstimo nem nada. Então é uma situação que o Flamengo vai conversar hoje, à espera também dessa reunião em simultâneo ou em paralelo dos acionistas, dos donos do West Ham, mas o Paquetá quer muito, isso influencia bastante. Uma coisa também importante, eu trouxe essa informação ontem com o Pedro Ivo, o negócio acontecendo nos melhores dos mundos, cerca de 40 milhões de euros, que é a informação que a gente sempre trouxe e que o Flamengo dificilmente passaria desse valor. Agora, se for para receber agora, o West Ham chega, faz a reunião e decide, não, a gente topa liberar agora, possivelmente o Flamengo talvez coloque mais uma coisinha em cima da mesa, mas a ideia do Flamengo é não subir o valor, se manter nos 40, entre fixo e variáveis, para ter o Lucas Paquetá. Agora a bola foi jogada para o lado do West Ham. O Flamengo fez a sua parte. O Flamengo fechou um acordo verbal com o jogador. O Flamengo já se entendeu com o West Ham. Agora é o West Ham se entender com ele mesmo. Se libera agora ou se libera somente em junho. Mas é um processo para nas próximas horas a gente ter aí desenvolvimentos. Não vou dizer se é muito provável, é pouco provável que seja resolvido hoje ou amanhã. Mas assim, nas próximas horas teremos desdobramentos, porque todo dia há uma nova informação, uma atualização dessa situação. A última delas é que o Nuno Espírito Santo já aceita liberar o jogador, colocou essa batata quente na mão da diretoria, nas mãos dos acionistas. O Flamengo está muito tranquilo, porque já percebeu, o Flamengo está muito tranquilo. Percebeu e entendeu que o Paquetá será seu jogador, ou em janeiro ou em junho. A gente e ainda falando sobre o Paquetá, depois eu vou te passar para 2 informações envolvendo Corinthians e São Paulo, Casares. Mas ontem eu falei no Fala Fonte que a questão da Copa do Mundo vai pesar muito para a possível volta do Paquetá ao Flamengo. Porque ele não se vê garantido totalmente na Copa ainda. E eu falei do Gerson, quando o Gerson volta para o Cruzeiro, o Gerson volta para o Cruzeiro para estar no radar do Ancelotti. Na primeira convocação do Ancelotti, se não me engano, o Gerson foi selecionado, mas depois sumiu, porque ele foi pro Zenit, não estava jogando bem. Então, o Paquetá ele não se vê garantido na Copa do Mundo. E no Flamengo, e ainda mais a questão do West Ham. O West Ham tá jogando mal, afeta o desempenho dele, tá para ser rebaixado, não pega bem. Então, quando ele vê a possibilidade de voltar para sua casa, para o Flamengo, é também pensando na Copa do Mundo. Ele quer estar entre os selecionados do Carlo Ancelotti. Então, tem muitos detalhes sobre isso, ainda tem desdobramento para acontecer, mas estamos de olho em cima nessa história do Paquetá. Então tá aí, nação rubro-negra, a qualquer momento o Flamengo pode sim fechar o negócio com o Lucas Paquetá. Então, assim, a informação urgente, vocês aí acabaram de ver o Bruno Andrade, a imprensa paulista analisando essa chegada do Lucas Paquetá. É um jogador para chegar, vestir o manto sagrado e sair jogando, tem muito potencial, é um cara que tem tudo para arrebentar com a camisa do Flamengo. Vamos torcer para que ele venha para o Mengão e ajude, né, o Flamengo a conquistar títulos. É o que todos nós queremos, não para por aí. O Flamengo tem um grande desejo, um grande sonho de poder contratar ou o Richarlison ou o Gabriel Jesus. São 2 nomes que estão na mira, que estão no radar do Flamengo. É por isso que eu sempre peço para vocês se inscrevam no canal, porque aqui é só conteúdo top, só conteúdo de qualidade, atualizando vocês sobre as principais informações do nosso clube de regatas do Flamengo, nosso amor. Então, assim, vamos aguardar os próximos capítulos e torcer para que essas negociações saiam e dê tudo certo daqui para frente. Amigas e amigos, eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.